Olá, meus amores, já estamos aí no 34º dia do nosso desafio, Uma Vida com um Propósito. E hoje o nosso tema começa dizendo o seguinte: pensando como servo. Qual o pensamento de um servo? Qual o pensamento correto de um servo, né? Aquele pensamento que irá agradar, né, ao coração de Deus, para estarmos ali sendo usados, né, a serviço como verdadeiros servos. Vamos ver o que essa palavra irá nos trazer hoje, nesse dia em especial. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Está lá em Números 14, 24. Pensem de vocês mesmos tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Filipenses 2, 5. Servir começa aonde? Aonde eu começo a caracterizar essa identidade de servo? Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança de rumo em sua mente, uma alteração de postura, posicionamento. Deus está sempre mais interessado em por que você faz algo do que o que você faz. Atitudes contam mais do que realizações. O rei Amazias perdeu a graça de Deus porque fez com que o Senhor aprovasse-o, mas não de todo o teu coração. Servos verdadeiros servem a Deus com uma mentalidade que engloba 5 atitudes. Vamos ver quais são essas 5 atitudes? A primeira delas está dizendo o seguinte: os servos pensam mais do que nos outros do que em si próprio. Quando eu tenho a capacidade de fazer a minha função pensando mais no outro do que em mim mesmo, então sim, eu estaria sendo considerado como um verdadeiro servo para Deus. Os servos se concentram nas outras pessoas e não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Humildecer é diminuir de tamanho. Então, se eu estou pensando no outro, automaticamente eu estou ou me igualando ao outro ou diminuindo do meu tamanho. Porque se eu me coloco superior a ele, na superioridade eu acabo perdendo o crédito do princípio da mordomia. Então, é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Eles são abnegados. E Paulo disse o seguinte: esqueçam de si o suficiente para ajudarem ao próximo. É isso que significa perder a vida. Esquecer-se de si mesmo para servir aos outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas próprias necessidades, ficamos a par das necessidades dos outros ao nosso redor. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou de si mesmo para benefício de alguém ao seu redor? Você não pode ser servo se estiver cheio de si mesmo. É somente quando nos esquecemos de nós que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria, é da nossa própria existência e subsistência. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos os nossos próprios objetivos. Isso é manipulação e não ministério. Ficamos o tempo todo pensando na verdade, em nós mesmos e em como nós somos maravilhosos e nobres. Algumas pessoas tentam usar o serviço que fazem para barganhar com Deus. E dizem o seguinte: vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo por mim. Deus não é Deus de barganha. Os verdadeiros servos não tentam usar a Deus para seus propósitos, deixam que Deus os use para o propósito dele. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. Dentre todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar como servo verdadeiro. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema da nossa vida. Nós somos, por natureza, egoístas, altamente egoístas e egóicos. Pensamos demais em nós mesmos e não no outro. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos que reaprender repetidamente todos os dias. As oportunidades de ser servos colocam-nos à frente dezenas de vezes por dia, nas quais temos a chance de decidir entre satisfazer as nossas necessidades e as necessidades do outro ao nosso redor. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar o nosso próprio coração e ver se somos servos pela forma que reagimos quando os outros nos tratam como servos. Como você reage quando as pessoas não o levam em consideração? Você fica ofendido, fica magoado, fica ressentido? Ou você revida? Lhe dão ordens o tempo todo? Ou lhe tratam como alguém inferior? Como você se sente diante de situações assim? E a Bíblia nos diz: se alguém tirar injustamente vantagens de você,
use a oportunidade para agir como servo. Os servos pensam como administradores e não como donos. Os servos se lembram de que Deus é o dono de tudo. E na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. Nós vemos o exemplo de José, quando ele foi tido servo, quando prisioneiro no Egito. Potifar confiou a sua casa a José. Depois, o carcereiro confiou a prisão ao próprio José. E, por fim, o faraó confiou a José toda a sua nação, porque ele servia com integridade segundo o coração de Deus. O serviço e a administração andam juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiar nas duas coisas. E a Bíblia nos diz: o que se exige de quem tem uma responsabilidade é que seja fiel para com o Senhor. Como você está lidando com os recursos que Deus tem lhe confiado? O que você tem feito com os seus dons, com os seus talentos, com suas habilidades? Onde você tem dispensado, o seu servir? Você tem trabalhado simplesmente por trabalhar? Na raiva? Por estar ali muitas das vezes executando algumas funções, algumas tarefas das quais você não se sente satisfeito e não lhe agrada estar ali fazendo, mas vai pelo financeiro? Porque sim, o princípio do servir, ele começa nas banais funções que nós exercemos, porque é a troca. Eu sirvo ao meu cliente, eu sirvo ao meu vizinho, né? E se for um serviço remunerado, ele já começa por esse princípio: eu estou servindo, faz parte do meu serviço. Então a troca vem o quê? Na moeda. Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro na sua vida, e isso é sério. E Jesus disse: nenhum servo pode servir aos dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E ele não disse: vocês não devem servir a Deus e ao dinheiro. Ao invés disso, ele disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, porque aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. É impossível viver para o ministério e viver para o dinheiro. São objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não pode fazer um bico por conta própria. E não é isso que a gente tem visto. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva e não fidelidade por meio expediente. E o dinheiro, que tem o maior potencial para substituir Deus na sua vida? O que tem substituído Deus na sua vida? Mais pessoas são desviadas do serviço de Deus pelo materialismo do que por qualquer outra questão, qualquer outra coisa. E elas dizem: após ter atingido os meus objetivos financeiros, sim, eu vou estar servindo a Deus. É uma decisão tola, pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for o seu mestre, você se torna escravo dele. Porque quanto mais você tem, mais você vai querer. A riqueza não é absolutamente um pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim, o é. Os servos de Deus sempre se preocupam mais com o ministério do que com o próprio dinheiro. E a Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o próprio céu e o inferno. E ele nos disse: assim que vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? A forma de você gerenciar o seu dinheiro afeta a quantidade de bênçãos de Deus quando ele tem para derramar sobre a sua vida. Como você tem exercido esse papel do princípio de mordomia a tudo que o Senhor tem dispensado, colocado nas tuas mãos? Porque partindo do princípio que tudo que nós temos, sim, nós estamos trabalhando para adquirir, sim, mas também vem por permissão do Senhor. Mencionamos anteriormente dois tipos de pessoas, que são os construtores do reino e os construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucro. Os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si, independentemente de quanto tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas também isso pode destruí-los. Usam a riqueza para financiar a igreja de Deus e a sua missão no mundo. Servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Eles não fazem comparações, não criticam, nem competem uns com os outros servos ou ministérios.
estão muito ocupados realizando o seu trabalho que Deus lhe ordenou e que Ele lhe deu para executar. A competição entre servos de Deus é absoluta por muitas razões. E se torna absurda por quê? Porque estamos todos no mesmo time e acaba se tornando competições. Nosso objetivo é fazer que a pessoa de Deus apareça de forma positiva e não a nossa pessoa. Recebemos diferentes atribuições e temos todos uma forma exclusiva de como revelar o nosso servir. E Paulo disse: não vamos nos comparar uns com os outros como se um fosse melhor e o outro pior. Temos coisas muito mais interessantes para fazer em nossa vida. Cada um de nós é um ser único e original. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre os servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico e nem tampouco olhar o que o outro está fazendo. Todo tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ser usado no ministério. Quando Marta reclamou para Jesus que Maria não a ajudava com o trabalho, ela perdeu uma grande oportunidade de assentar-se com Jesus e acabou perdendo a identidade de um coração de serva. Os verdadeiros servos não reclamam de injustiças, não sentem pena de si mesmos, nem ficam aborrecidos com os que não estão servindo. Eles apenas confiam em Deus e seguem servindo, fazendo a tua parte, a sua missão. Não é nossa função avaliar os outros servos do Mestre. E a Bíblia nos diz: quem é você para criticar os escravos de alguém? O Senhor determinará de seu escravo. É o Senhor quem determinará se seu escravo foi bem sucedido ou não. Não cabe a mim como serva julgá-lo. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposições no deserto. Ou faça como Neemias, cujas respostas às críticas eram simplesmente: meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora, para conversar com vocês e dar ouvido ao que vocês têm a falar. Se você serve como Jesus, pode esperar sim ser criticado. Seguir os passos de Jesus não tem sido fácil, gente. Não tem sido fácil. E não é porque é seguir a Jesus. É por causa da deturpação de valores que a gente tem visto no meio cristão de pessoas que se dizem cristãs e que agem de formas equivocadas. E isso tem denegrido a imagem de todos. Então, servir, sim, verdadeiramente a Jesus como Cristo, requer que nós sirvamos. Tem sido, sim, muito difícil. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreende o que Deus valoriza, os princípios e valores. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. E esse ato foi quando Maria derramou sobre Jesus a única coisa que ela possuía de valor, que era o seu perfume na época, que era muito valoroso. Seu generoso serviço foi chamado de desperdício pelos discípulos, mas Jesus o chamou de um gesto significativo. E isso é tudo o que importa. Seu serviço para Cristo nunca será um desperdício. Não importa o que os outros digam. Façam. Se está no seu coração, se nasceu no seu coração, vindo como um chamado, e você entende que é um chamado, simplesmente o faça. Os servos baseiam a sua identidade em Cristo. Por se lembrarem de que são amados e aceitos pela graça, não têm de provar o seu valor a ninguém. Eles aceitam de bom grado o trabalho que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Um dos mais profundos exemplos de serviço realizado a partir de uma autoestima segura foi a lavagem dos pés dos discípulos realizados por Jesus. Lavar os pés era uma função equivalente ao de um engraxate sem valor nenhum. Função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era. E isso não o deixou, não permitiu que ele temesse os julgamentos e as críticas, de quem ele estava. Então a tarefa não ameaçou a sua autoestima. E a Bíblia nos diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Se você quer ser servo, deve depositar a sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras de si podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência perante os outros. Elas temem a exposição das suas fraquezas e se escondem sob camadas de orgulho e própria pretensão. Quanto mais você for inseguro, mais irá querer que as pessoas te sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Em geral, isso prevalece com crenças de merecimento.
Henry Howley disse: para sermos útil aos outros, temos de morrer para eles. Ou seja, temos que deixar de medir a nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficaremos livres para manifestar misericórdia. Quando você baseia o seu valor e a sua identidade no seu relacionamento com Cristo, você fica livre das expectativas dos outros e isso permite que você realmente sirva melhor no seu ministério. Os servos não precisam cobrir as paredes com placas e prêmios para confirmar o seu valor. Eles não insistem em ser tratados por títulos, nem se envolvem em mantos de superioridade. Os servos consideram irrelevantes os títulos, certificados e as credenciais. E os símbolos de status não medem o próprio valor pelas realizações. E Paulo nos disse: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a aprovação do Senhor. Se alguém teve grande chance na vida de se gabar de seus conhecimentos pessoais e de citar os seus relacionamentos, esse alguém foi Tiago. Por quê? Porque Tiago foi o meio-irmão de Jesus. E ele detinha as credenciais de quem tinha vivido com Jesus na condição de irmão naquela época. Ainda assim, na introdução de sua carta, ele se referiu a si mesmo como servo de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo como seu irmão. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará promover a si mesmo. Porque não sou eu, é Ele através de mim. E isso é o que é mais importante. Servos consideram o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Eles gostam de ajudar pessoas, de suprir necessidades e de ministrar. Servem ao Senhor com alegria. Por que eles servem com tamanha alegria? Porque amam ao Senhor e reconhecem a sua graça e sabem que servir é o melhor uso que podem dar à vida e têm ciência de que Deus prometeu uma recompensa. Jesus também prometeu. O Pai honrará e recompensará a qualquer um que me servir. E Paulo disse: Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que me mostraram na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Imagino o que poderia ter acontecido se apenas 10% dos cristãos de hoje em dia, de todo o mundo, levassem a sério o seu papel de servo, de um verdadeiro servo, como Deus requer para nós. Imagine todo o bem que poderia ter sido feito. Você está disposto a fazer a sua parte como servo? Para ajudar as pessoas? Não importa a sua idade, Deus irá usá-lo. Te recompensar se você começar a agir e a pensar como um verdadeiro servo, como servo que Ele instrui. Porque sim, Ele chama. E durante o processo Ele capacita, porque é Ele quem dá a sabedoria. E diante do conhecimento a gente vai adquirindo, através do Espírito Santo, o entendimento para estar fazendo a obra dele, segundo a vontade dele. Porque a gente, por si só, a gente não faria nada. Simplesmente nada. Nada por nada. Mas quando a gente se coloca na dependência, na total dependência dele, é ele quem vem e vai na frente, falando, agindo, através do nosso viver, através do nosso caminhar, através do nosso falar. Porque não sou eu mais quem vivo, é Ele quem vive em mim. Então, ser um verdadeiro servo é estar com a sua identidade de filhos de Deus ativado. E quando você está com essa identidade de filho de Deus ativado, pode vir a afronta que quiser, podem falar o que quiser, porque você sabe quem você é nele. Não é você por si só, é quem você é nele. E isso ninguém tira de você, quando você descobre, quando você ativa essa identidade. Isso é maravilhoso. O mundo certamente seria melhor se a humanidade se rendesse. Porque tudo começa no arrependimento. Arrependei-vos e sabeis que eu sou Deus. Ainda há tempo. Só existe um caminho. E é no momento de uma decisão que uma vida muda. Então eu deixo aqui esse apelo. Não importa a sua idade, não importa como você está, não importa o que você tem passado. Venha como está. Venha como está. Eis que estou à porta e bato. E quem me permitir entrar, eu entrarei e farei a obra. Tem muitas almas, tem muitas pessoas vagando pelos vales, pelos desertos, pelos vales de ossos secos. Mas pelo poder da palavra, pelo poder do comando da palavra,
Deus ainda opera milagres. Ele operou na minha vida. E ainda está operando. Deus irá usá-lo se começar a agir e a pensar como um servo. Albert Schweitzer disse: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Quando começam a servir. Porque quando eu sirvo, eu serei servido. Um tema para reflexão. Para ser servo, devo pensar como servo. Um versículo para memorizar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em meus passos, o que eu faria? O que faria Jesus? Em teus passos, o que faria Jesus? Filipenses 2:5. Uma pergunta para meditar. Normalmente preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros? A começar em mim e através de mim. Então eu deixo aqui esse recado de reflexão, para que você reflita, que Deus esteja tocando no seu coração. Eu não sei o que se passa, eu não sei como está a sua vida no presente momento, mas uma coisa eu sei: Deus está vivo, Deus não morreu. Um beijo no coração, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua família. Um ótimo e abençoado dia, e até breve. Fique com Deus.